Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bidu para mais uma aula de Sociologia. E hoje com a temática a Sociologia no Brasil e a interpretação do povo brasileiro. Mas antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. E aí, você está estudando, está fazendo exercícios, está organizando um espaço na sua casa para você estudar, para você se organizar, para se preparar para o teu vestibular, para o Enem? Como é que está a sua organização? É muito importante isso para você ter aí a realização dos seus sonhos muito em breve. E hoje a temática é sobre sociologia no Brasil, mas eu não poderia deixar de destacar que no final ali do século XIX e início do século XX, alguns autores da literatura brasileira foram e são muito importantes para a gente entender ali a formação do Brasil, o Brasil no século XIX e o Brasil no início do século XX. Eu queria destacar aqui 4 autores para você que são essenciais. Primeiro, o Euclides da Cunha. Depois, o Machadão, o Machado de Assis. Depois, Lima Barreto e Aloísio de Azevedo. Queria aproveitar e indicar para você aí, meu querido, se você quer entender por uma outra perspectiva a escravidão aqui no Brasil, dá uma lida num conto do Machado de Assis chamado Pai contra Mãe. Você vai ver que a perspectiva é outra e vai te ajudar muito a entender a formação desse Brasil que nós estamos aí nos propondo a estudar. Gurizada, para falar de sociologia no Brasil, tem que se falar, e hoje a intenção é essa, se falar da Constituição da tal da sociedade brasileira. O que é ser brasileiro? De onde viemos? Quem somos, meu querido? E aí, não podemos deixar de esquecer que, primeiro, quando você está estudando em História do Brasil, é costume o professor de História falar que existiam na América colônias de exploração e colônias de povoamento. E como exemplo de colônias de exploração, nós podemos citar a colônia portuguesa na América, ou seja, o Brasil. Colônia essa formada por 2 grandes grupos, os europeus, que se tornaram o grupo político e econômico dominante, e os nativos, os indígenas e os africanos, que foram aos poucos subjugados, tornados aí seres considerados, infelizmente, inferiores. Eu posso dizer o seguinte também, na formação, na Constituição da tal da sociedade brasileira, eu tenho aqueles que aqui estavam, aqueles que vieram por vontade própria e aqueles que vieram forçados, ou seja, os nativos, os europeus e os africanos. Tendo isso, nós não podemos esquecer que essa conjuntura que forma o Brasil vai, lógico, marcar a sociedade brasileira e vai, com certeza, dizer ou ajudar a dizer quem nós somos hoje. Pessoal, e aí eu não posso deixar de colocar aqui para você, a escravidão, tanto indígena quanto a negra, deu forma à sociedade brasileira. A escravidão marcou a sociedade brasileira e nós não podemos deixar de notar isso na própria formação, ali no período colonial, no período imperial, como também após a abolição da escravatura, até mesmo após a proclamação da República, com as marcas deixadas pela escravidão na sociedade brasileira. É só a gente pensar que a população que antes era escrava, mesmo agora liberta, ela acaba sendo excluída da participação política e até mesmo da participação massiva econômica no Brasil. Se você quiser aí uma dica de um filme para você assistir e ver ali, esse contexto pós-abolição, eu vou te indicar aqui um filme chamado Besouro. Besouro, um filme que trata sobre a perseguição à capoeira, aos capoeiristas e aos negros no Brasil, mesmo após a abolição da escravatura. E aí, gente, não vamos esquecer que, reforçar aqui, tanto a escravidão indígena quanto a negra, ela deu forma à sociedade brasileira e até mesmo a divisão de classes aqui no Brasil. Pessoal, vamos lembrar como é que está o Brasil ali mais ou menos no final do século XIX, como é que está o nosso país
no final do século XIX? Importante, ó. Você tem um movimento de imigração para cá muito forte. Lembra, ó, você tem a chegada de italianos, de outros europeus aqui no Brasil. Muitos incentivados pelo governo do seu próprio país, como também incentivados pelo próprio governo brasileiro, naquela ideia de provocar uma espécie de branqueamento da população brasileira. Número 2, ó, é importante destacar ali no início do século XX, no final do século XIX, um início tímido, mas importante, do processo de industrialização do Brasil. E por último, lembra que a formação desse Brasil do século XX, do século XXI, também está intimamente ligada a um processo contínuo. Começou também de maneira tímida, mas um processo contínuo de urbanização, ou seja, crescimento das cidades brasileiras, crescimento dos grandes polos urbanos brasileiros, e isso, lógico, vai marcar sensivelmente a formação da população brasileira no final do XIX e durante todo o século XX. Como assim, professor? Eu não entendi. Pessoal, lembra, ó, criar os filhos na cidade é muito diferente de criar os filhos na zona rural. Eu preciso agora na cidade. Eu não como mais aquilo que eu crio e aquilo que eu planto. Ou seja, vamos pensar em Marx aqui, eu preciso então vender a minha mão de obra, receber em troca dessa venda um valor, que eu vou chamar aqui de salário, e com essa grana eu vou comprar alimentos, pagar aluguel, comprar roupas para a minha família. E ó, ainda numa visão marxista, como esse dinheiro não é suficiente para me sustentar durante muito tempo, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo me vendendo novamente no próximo mês. E lembra, esse processo de urbanização também ajuda a entender o tal do Brasil. Meus queridos, é muito importante... Opa, deixa eu só passar aqui. É muito importante você perceber que a implantação, o surgimento da sociologia aqui no Brasil vai estar intimamente ligada ao processo histórico brasileiro, beleza? É por isso que a gente costuma dizer o seguinte, ó, a sociologia aqui no Brasil, com representantes brasileiros, ela vai surgir a partir de 1920, mas com mais destaque aí na geração de 30, os famosos sociólogos da geração de 30. E aí, o que os caras estão querendo fazer? Eles estão querendo analisar o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, o que é essa tal sociedade brasileira. Cara, pensa comigo como é difícil ter isso em mente, gente. Pensa, ó, apesar da gente ter vários aspectos que nos unem, também eu tenho que entender que o cara no Mato Grosso, o cara no Rio Grande do Norte, o cara no Paraná, o cara em São Paulo, no Rio, ele é muito diferente. Então, para entender o Brasil, eu tenho que entender as coisas que nos unem e nos fazem brasileiros e também entender aquilo que nos diferencia, beleza? É muito importante você ter isso em mente na hora de pensar, analisar a tal da sociedade brasileira. E aí, nós vamos destacar aqui para vocês, rapidamente, 6 autores importantíssimos do Brasil. O primeiro lá, ó, o grande Gilberto Freire, Casagrande Senzala, talvez aí um dos pais da sociologia brasileira. Muito importante, porque criou uma sensação, uma visão de uma convivência harmoniosa entre a Casa Grande e a Senzala, aqueles que estavam como donos e aqueles que eram os cativos, tá? Essa situação aí do Gilberto Freire vai ser amplamente criticada daqui a pouquinho, hein? Outro autor importante, o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, o conceito dele mais interessante é o conceito do homem cordial. Meu querido, por favor, pesquisa, esse conceito é importantíssimo para você e vai te ajudar em vários temas, inclusive temas de redação aí, beleza? Depois, um destaque aí rápido para o nosso querido Caio Prado Júnior, o marxista Caio Prado Júnior, indivíduo que vai enxergar aí o Brasil como um grande fornecedor de matéria-prima, né? Um grande fornecedor de meios de matéria-prima para as metrópoles. Ele vai dizer o seguinte, ó, o Brasil produz aquilo que a demanda estrangeira pede. Será que o Brasil, então, é o proletariado da Europa? Depois,
O professor Otávio Ianni, importantíssimo, mais de 50 anos de carreira acadêmica. O Otávio Ianni, ele pensa muito e dialoga muito sobre a entrada do Brasil na tal da sociedade moderna, entendeu? Ele vai tentar enxergar dessa forma, vai fazer análises também sobre a globalização e é um autor interessantíssimo para você enxergar como que as 3 categorias que formaram o Brasil, o europeu, o indígena e o africano, como que elas se relacionaram na formação do Brasil contemporâneo. Depois, o professor, também da Escola de São Paulo de Sociologia, do qual o Otávio Ianni é parte, o professor Florestan Fernandes, autor importantíssimo. Lembra do Gilberto Freire e a tal da democracia racial? O Florestan Fernandes é um dos autores que vai chamar essa democracia racial de mito. Ele vai chamar a democracia racial de mito da democracia racial. Para o Florestan Fernandes, a abolição da escravatura não foi feita de maneira concreta. Por quê? Porque ela não inseriu de maneira completa o negro na sociedade brasileira. Por último, mas muito importante, destacar aqui para vocês o professor Darcy Ribeiro, importante defensor de uma educação plena, tá? Foi político, foi parte de governos e defensor de uma educação plena, pública e de qualidade. O professor Darcy Ribeiro é importantíssimo aí como defensor de uma ideia contemporânea de educação. Pessoal, é isso. Mais informações você pode acessar o israel.blogspot.com. É só seguir a gente também nas redes sociais. O meu Instagram é @professor_bidu. Estude, não perca o foco. Até a próxima. Valeu!